A luta livre é um mundo de espetáculo, estratégia e, digamos, superstição. E ao longo das décadas, fãs e lutadores começaram a notar padrões curiosos, coincidências que se repetem de uma forma estranhamente consistente em diferentes épocas, empresas e entre diversos nomes do Pro Wrestling. E a gente não tá falando ali de roteiros pré-definidos ou meras teorias da conspiração. Essas são tendências reais que fazem você parar e pensar: será que existe alguma força maior agindo nos bastidores? Seriam essas situações verdadeiras maldições ou apenas casos extremos de azar? Então nesse vídeo eu vou falar para vocês algumas das maldições mais intrigantes da história do Pro Wrestling, que farão você encarar o ringue com outros olhos. Então galera, antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. A maldição das bandas que tocam ao vivo na WrestleMania. A WrestleMania é o grande palco do espetáculo, onde cada detalhe é pensado para criar momentos memoráveis. Mas se sua música de entrada for tocada ao vivo, talvez seja melhor repensar as expectativas. E ao longo dos anos, uma tendência curiosa tem chamado a atenção. Apresentações musicais ao vivo costumam ser um sinal de derrota. E basta a gente olhar para os exemplos. Triple H foi acompanhado pelo Motorhead e perdeu. Joan Jett embalou a entrada de Ronda Rousey e também saiu derrotada. O mesmo vale para CM Punk na WrestleMania 29, Sasha Banks na WrestleMania 32, e esse é um detalhe pensando em dar ainda mais brilho ao momento, mas que estranhamente costuma terminar em frustração. E é uma coincidência? Ou seria uma maldição disfarçada de show? Talvez a WWE esteja dando para o perdedor alguma coisa para ele não ficar totalmente frustrado, já que ele vai perder essa luta. E seria tipo assim, você vai perder essa luta, mas pelo menos você vai ter uma grande entrada. A maldição do fim de uma tag team. E bom, quando uma dupla é desfeita, a ideia geralmente é clara, transformar dois talentos em estrelas solo, mas na prática, o que acontece na maioria das vezes é bem diferente. Um dos lutadores sobe, enquanto o outro simplesmente desaparece e cai no card. E a maldição é tão recorrente que o termo Serum Morte Janeiro virou uma gíria no mundo da luta livre para quem fica para trás. Foi assim com JTG após a separação com Chad Gaspard e com Tucker depois da ascensão de Otis, ou até com Jimmy Uso, que perdeu muito destaque desde que Jey Uso ganhou. A divisão, que deveria ser um novo começo, acaba marcando o fim da linha para metade da equipe. E a não ser que os dois estejam preparados de verdade para brilhar sozinhos, separar uma dupla parece mais uma sentença do que uma estratégia. A maldição do título universal da WWE. Desde a sua criação em 2016, o título universal da WWE carrega uma trajetória no mínimo esquisita. Finn Balor foi o primeiro campeão, mas teve que abrir mão do título no dia seguinte por conta de uma lesão. Kevin Owens teve um reinado divertido, porém frequentemente ofuscado por outros acontecimentos. Já Seth Rollins acabou vaiado pelo público quando defendeu o cinturão contra o The Fiend, um reflexo de como o título parecia mais um fardo do que um prêmio. E foi só com Roman Reigns que o cinturão finalmente ganhou um certo prestígio. Ele transformou o cinturão em um símbolo de uma era, com um reinado histórico que elevou tanto o cinturão quanto a sua própria carreira. Antes disso, o título universal da WWE parecia amaldiçoado, mais propenso a prejudicar os seus campeões do que consolidar legados. A maldição das lesões no caminho para a WrestleMania. Os meses que antecedem a WrestleMania são os mais intensos do calendário da WWE. É quando as histórias atingem um ápice e as rivalidades pegam fogo. Mas, curiosamente ou tragicamente, é também o período que as lesões mais acontecem. Seth Rollins rompeu o ligamento do joelho em 2015 e ficou fora da WrestleMania 32. Em 2019, uma lesão de Mustafa Ali tirou o lutador de ação e, de quebra, abriu espaço para o fenômeno Kofi Mania. Randy Orton também teve ausências marcantes nas temporadas da WrestleMania, por conta de contusões inesperadas. E por último, dessa vez, foi Kevin Owens, que teve, infelizmente, uma lesão no pescoço. Essa maldição já tirou dos fãs vários confrontos dos sonhos, às vésperas do maior evento do ano. O padrão é tão conhecido que até os próprios lutadores fazem menção a essa maldição com muita cautela durante as promos,
que antecedem a WrestleMania. A maldição do 205 Live, lançado em 2016 com a proposta de destacar os Cruiserweights da WWE, o 205 Live prometia ser uma vitrine para talentos de altíssimo nível. Na prática, porém, viu um beco criativo sem saída para muitos lutadores. Apesar de lutas tecnicamente excelentes, a marca sofria com a falta de promoção, plateias desinteressadas e pouco investimento da empresa. E qual foi o resultado? Quase todo o elenco original foi demitido ou sumiu do radar. Até mesmo nomes como Buddy Murphy só conseguiram deslanchar de verdade depois que deixaram o programa. Com o tempo, o 205 Live deixou de ser visto como uma rampa de lançamento, passando a ser encarado como algo pequeno, ou pior, uma sentença de esquecimento para quem fosse parar lá. A maldição das parcerias. Parcerias entre promoções diferentes sempre parecem promissoras no papel. Intercâmbio de talentos, mais visibilidade, novas histórias, mas na prática, o histórico mostra que quase sempre um lado sai perdendo. A WWE, por exemplo, firmou parcerias com empresas independentes como a Progress e a Evolve. E qual foi o resultado? Uma leva de contratações em massa, seguida da queda e eventual encerramento das atividades dessas companhias. E parece que talvez a TNA esteja indo para o mesmo caminho. A IW tem repetido um padrão parecido. Estrelas da New Japan Pro Wrestling e do Conselho Mundial de Lucha Libre aparecem com frequência nos shows americanos, o que inicialmente gera um buzz. No entanto, essas colaborações muitas vezes terminam com os maiores talentos sendo absorvidos, deixando as promoções menores esvaziadas e enfraquecidas. No final das contas, essas parcerias, entre aspas, quase sempre se revelam um caminho de mão única. A maldição da família Von Erich. Durante décadas, os Von Erich foram considerados a realeza da luta livre profissional, especialmente no Texas. Liderados pelo patriarca Fritz Von Erich, seus filhos se tornaram estrelas nos territórios e eram adorados pelo público. Mas por trás da fama e do sucesso, havia uma sequência devastadora de tragédias que abalou para sempre a indústria da luta livre profissional. David, Mike, Chris e Kerry Von Erich morreram ainda jovens, vítimas de doenças, overdose e suicídio. A sucessão de perdas levou muitos a acreditarem que havia uma verdadeira maldição sobre a família. Hoje, apenas Kevin Von Erich permanece vivo, um sobrevivente que carrega o peso de uma história marcada tanto por glórias quanto por dor. A trajetória dos Von Erich já foi tema de documentários e filmes. Inclusive, se você quer saber mais sobre essa história, tem um documentário no Dark Side of the Ring que fala exatamente sobre isso tudo. E também tem o filme que foi lançado recentemente, que é o The Iron Claw, que conta a história da família Von Erich. E inclusive, na minha opinião, é um filmaço e recomendo a todos vocês assistirem. E por mais vezes que essa história seja contada, ela continua sendo uma das sagas mais tristes e impactantes da história da luta livre profissional. Então galera, chegamos ao final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!